Por mais possante que seja um automóvel, sempre haverá alguém querendo ser mais rápido e veloz, nas ruas e nas pistas. Foi a partir desse conceito que a General Motors desenvolveu um dos automóveis mais venerados do folclore nacional, o Opala SS. Antes de explicar isso, eu vou pedir para você se inscrever no canal da Quatro Rodas e ativar as notificações aqui no sininho para estar entre os primeiros a visualizar os nossos novos vídeos. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code para assinar a Quatro Rodas. Eu sou Felipe Bitu, antigo mobilista e responsável pela seção Clássicos. Esse é o segundo vídeo da nossa playlist, onde eu vou contar para você a história deste e de outros automóveis que fizeram história em nossas ruas e estradas. E entre os clássicos nacionais, não poderia haver estreia melhor do que essa, com o Chevrolet Opala SS. Sua história começa em 1968, por ocasião do 6º Salão do Automóvel de São Paulo. Naquele evento, o Opala foi apresentado como um sedã familiar de 4 portas, com 2 opções de acabamento. O banco dianteiro inteiriço e o câmbio de 3 marchas com alavanca na coluna de direção garantiam espaço e conforto para até 6 ocupantes. Apesar de ter sido baseado no Opel Rekord alemão de 1967, o Opala era impulsionado por motores Chevrolet de 4 e 6 cilindros, este último com 3,8 litros de cilindrada e 125 cavalos. Com ele, o Opala acelerava seus 1.125 kg de 0 a 100 km por hora em cerca de 13 segundos, conquistando assim o posto de automóvel nacional mais rápido. Esse reinado do Opala durou cerca de um ano, até a chegada do Dodge Dart com seu V8 em 1969. A reação da GM só veio no modelo 71 do Opala. Reestilizado, sua versão mais interessante era a SS, caracterizada pelas faixas pretas na carroceria e rodas esportivas mais largas. Sob o capô estava o novo 6 cilindros de 4,1 litros e 140 cavalos. Com ele, o SS acelerava de 0 a 100 km por hora na casa dos 12 segundos e beirava os 170 km por hora. Para conter o acréscimo de potência, a General Motors colocou freios a disco no eixo dianteiro e barra estabilizadora no eixo traseiro. O caráter esportivo do SS era complementado pelo câmbio de 4 marchas com alavanca no assoalho, entre os bancos dianteiros individuais. Por trás do volante esportivo com aro de madeira havia um útil conta-giros. O desempenho do SS ainda era inferior ao do Dodge Charger, uma variante ainda mais potente do Dart, mas foi bom o bastante para cativar o engenheiro Colin Chapman e o piloto mais ilustre da equipe Lotus, um tal de Emerson Fittipaldi. A campanha publicitária da Chevrolet não demorou para explorar o sucesso do SS nas pistas. Com ele, o piloto Pedro Vitor Delamare foi bicampeão em 1971 e 1972, na divisão 3 da antiga categoria de turismo. E por falar em SS72, esse é o coupé que chegou nas concessionárias Chevrolet no final de 71. Vamos dar uma olhadinha nele. A maior novidade do SS para 72 era a carroceria hardtop, ou seja, sem coluna central. E o teto é fastback, ou seja, com caída suave para o terceiro volume. Os dois conceitos são oriundos da escola norte-americana de estilo e formaram um conjunto perfeito com a linha de cintura sinuosa denominada garrafa de Coca-Cola. Avaliado por 4 rodas em setembro de 71, o SS Coupé manteve o mesmo bom desempenho do SS Sedan e mostrou-se mais estável que a requintada versão Gran Luxo. Esse câmbio era tão bem acertado com a sinfonia dos 6 cilindros que logo foi oferecido como opcional para toda a linha Opala. Conquistou ninguém menos que o jornalista Emílio Camanzi, um dos responsáveis pela avaliação do SS em 1971. Andando aqui em São Paulo, é difícil acreditar que o SS já tem 50 anos de estrada. Sua dirigibilidade é dócil, devido à reserva de torque e potência em qualquer rotação. Para falar a verdade, pouco importa até a marcha que você estiver usando. Mesmo se você engatar a 4ª e última marcha, basta acelerar que o 6ão empurra o SS com gosto. Provavelmente você vai sentir falta da direção hidráulica. Um equipamento que entrou para a lista de opcionais do Opala SS apenas no modelo 75. Apesar de sua ascendência europeia, o rodar do Opala SS é tipicamente norte-americano. Um rodar suave e confortável,
que acaba comprometendo a sua estabilidade direcional. A dirigibilidade do SS é muito dócil, só que a dianteira pesada e a traseira leve exigem uma tocada finesse. Um pouquinho mais de acelerador e a traseira vai embora rapidinho. A primeira revisão do SS veio no modelo 73, com uma reestilização dianteira, reposicionamento dos emblemas e novo desenho para painel e console central. Essa rejuvenescida foi essencial para que o SS enfrentasse melhor o seu novo concorrente, o Ford Maverick GT. O novo esportivo era equipado com V8 de 5 litros e 197 cavalos, sendo capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora na casa dos 11 segundos, com velocidade máxima de 175 km por hora. O Maverick estreou nas pistas com a vitória nas 25 horas de Interlagos de 73, mas a margem foi tão pequena que a GM acabou aprovando o motor 250S desenvolvido pelo engenheiro Roberto Beccardi. Para superar os 170 cavalos, os 6 cilindros agora trazia taxa de compressão mais alta, comando de válvulas esportivo com tuchos sólidos, carburador de corpo duplo e outras alterações. Com o motor 250S, a General Motors deu troco no ano seguinte. O Opala da equipe Itacolomi Safra, pilotado por Wilson Fittipaldi Jr., Ingo Hoffmann e Reinaldo Campelo, venceu as 25 horas de Interlagos de 74, em cima do Ford Maverick. Essa conquista só foi possível devido à homologação do motor 250S ainda no primeiro semestre de 1974. O motor ainda levaria 2 anos para ser oferecido ao público, ficando restrito a pilotos e equipes. Longe das pistas, o SS apostava em outras armas para superar a concorrência, como ar-condicionado e câmbio automático. 2 opcionais raríssimos de serem encontrados hoje em dia. Outra novidade do modelo 74 foi o SS4, o primeiro SS com motor de 4 cilindros de 2,5 litros e 98 cavalos. O SS4 foi um verdadeiro golpe de sorte da General Motors, pois ele já estava pronto para lançamento quando estourou a primeira grande crise do petróleo em outubro de 73. A direção hidráulica era um dos opcionais mais interessantes do SS75, marcado pela reestilização promovida na linha Opala daquele ano. E ao contrário do ano anterior, em 75, tanto o SS4 quanto o SS6 tinham praticamente a mesma decoração externa. Mas foi em 76 que o SS consolidou a sua imagem no folclore automotivo nacional. Nesse ano, ele finalmente passou a oferecer o motor 250S ao público. Com 171 cavalos a 4.800 RPM, o Opala SS agora beirava os 190 km por hora. Com o motor 250S, o Opala SS tornou-se imbatível na relação peso-potência. Ele era mais rápido que o Dodge Charger RT nas acelerações de 0 a 100 km por hora e superava o Ford Maverick GT na arrancada de 0 a 1.000 metros. O desempenho do motor 250S era tão bom que essas rodas aqui tiveram que ser aposentadas já no modelo 76. A principal novidade do modelo 77 foram os freios a disco ventilado, que exigiram novas rodas para acomodar as novas pinças. No modelo 78, a versão SS foi estendida também para a perua Caravan, e a partir desse ano já não havia mais diferença na decoração externa entre o SS4 e o SS6. A única maneira de diferenciá-los era abrindo o capô. Em 79 começou uma das fases mais felizes do Opala no mercado brasileiro. Foi quando começou o Campeonato Brasileiro de Stock Car, inspirado nas competições norte-americanas da NASCAR. A Stock Car era disputada por Opalas 6 cilindros, preparados com componentes nacionais, e consagrou a carreira de pilotos como Paulo Gomes, Chico Serra, Fábio Sotomayor e muitos outros. Também foi em 79 que a concorrência do Opala SS diminuiu consideravelmente. O Maverick deixou de ser produzido, e o Charger RT perdeu completamente o seu caráter esportivo. A segunda crise do petróleo em 79 afetou a popularidade da versão SS, que foi oficialmente descontinuada em 1980. Logo após uma reestilização que lhe deu um visual mais quadrado, com faróis e lanternas retangulares e opção de rodas em alumínio. Curiosamente, há o registro de pelo menos 2 unidades do Opala SS 1981. Desprezados na década de 80, os Opalas SS foram abandonados ou utilizados até o final de sua vida útil. O interesse pela preservação dessa versão é recente e só aumentou após a virada do milênio. Se você estiver em busca de um Opala SS, prepare o bolso. Um Opala SS4 em excelente estado de conservação já supera a casa dos R$100 mil.
Mesmo valor de um Opala SS6 precisando de restauração completa. Um Opala SS6 em estado excepcional de conservação dificilmente será encontrado por menos de R$200 mil. A raridade é o fator que colabora para a cotação atual do Opala SS. Os entusiastas do modelo estimam que há cerca de 1.500 unidades ainda em circulação, a grande maioria com motor de 4 cilindros. Esse registro é constantemente atualizado. Através dele, descobriu-se que existem pouco mais de 220 unidades do Opala SS6 ainda em circulação. Esse foi o segundo vídeo da seção Clássicos. Se você curtiu, comente e compartilhe com seus amigos. 4 Rodas, aqui se faz jornalismo. Um abraço e até a próxima!